Oi, tudo bem? Eu quero falar com você um pouquinho sobre saúde, mas eu quero que você entenda sobre saúde tendo a Bíblia como base. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: peça com fé, em nada duvidando. Existe um artigo científico lá no Cielo que ele relaciona religião com fé e a sua saúde mental. Ele vem nos dizendo que tudo que é espiritual, tudo que te traz esperança, ele melhora a tua qualidade de vida. Quando eu e você entendemos isso, nós começamos a entender uma história que ocorreu nos tempos bíblicos e que está descrito lá no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 4, no versículos 35 em diante, começa a contar a história em que Jesus atravessa o mar junto com seus discípulos. A história ela fala que Jesus subiu com seus discípulos e agora já era noite, o vento começou a soprar, as ondas começaram a ficar muito fortes e agora Jesus dormindo, começa as ondas baterem no barco, o vento a soprar e agora os discípulos começam a entrar em desespero e esse desespero fazem com que eles chamem Jesus e perguntem: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Naquele momento, diz a Bíblia, Jesus levanta, olha para o mar, olha para o vento e dá uma ordem: pare. Quando Jesus falou pare, tudo se quietou. E agora Jesus volta-se para eles e pergunta: onde está a vossa fé? Essa pergunta eu faço para você, não que você talvez não tenha fé, mas existem algumas lições que nós devemos tirar nessas histórias. A primeira lição que eu quero que você entenda é que antes da noite existe o dia. E o dia muitas vezes não tem nenhuma dificuldade por ser claro, por estar tudo bem, mas só que acabando o dia, a noite chega. E quando a noite chega, chega também a escuridão, muitas vezes o medo chega e parece que tudo piora. E às vezes eu e você perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu fiz tudo certo. E eu te digo, os discípulos fizeram tudo certo. Jesus estava com eles, mas ainda assim eles enfrentaram problemas. E não foi porque eles desobedeceram que os problemas vieram, mas foi pelo mundo em que vivemos. Por isso Jesus agora, minutos antes disso acontecer, horas antes, para ser mais específico, ele tinha falado sobre a mostarda, tinha ensinado na teoria o que era fé. Mas agora a noite chega e Jesus estava tentando ensinar na prática para os seus discípulos o que é ter fé. Isso é tão importante porque a fé nos ajuda a persistir nos nossos planos e sonhos e nos ajuda a mantermos o alvo naquilo que é mais importante. Quanto àquelas reflexões de internet que você não sabe qual é o autor, em que certo homem, alpinista, que era sua profissão, decide subir o Monte do Aconcagua. E agora ele queria que fosse algo diferente, então ele decidiu subir sozinho, pela face mais difícil. Preparou todo o seu equipamento, começou a subir, mas só que a noite já estava começando a aparecer. E ele, não tendo falado com ninguém, decidiu subir, e 1, 2, 3... E agora já estava um breu, ele não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Quando de repente ele vê que não tinha mais como subir, faltando pouco para o cume. De repente ele se volta para aquele Deus que ele nem acreditava totalmente. E de repente ele começa a cair. E ele começa a conversar com aquele Deus que ele nunca ouvira. E em um momento ele fala assim: Senhor, se o Senhor existe, me salva. A história conta que naquele momento ele é pendurado e a corda que o estava segurando
dá como se fosse um estralo e ele quase que é tragado pela força da corda. E agora ele, como se fosse um êmbolo, começa a ficar pendurado e agora ele começa um diálogo com aquela voz que ele julgava ser Deus. E a voz dizia assim: você me chamou? E ele falou: eu chamei. O Senhor é Deus? Ele falou: eu sou Deus. Me salva, Senhor. E Deus fala: eu estou aqui, o que você quer? Ele falou: Senhor, eu quero viver. Naquele momento, a corda segurando ele, Jesus, aquela voz, fala a ele: corta a corda. Ele, não entendendo agora, segura mais forte na corda e a voz novamente: corta a corda. No dia seguinte, a história conta que homens vieram resgatar e apenas acharam um corpo congelado com as duas mãos segura firme na corda, a 100 metros do chão. Sabe o que essa história vem falando para mim e para você, meu querido? Que muitas vezes a nossa teoria de fé é muito mais forte do que a fé que devíamos ter na prática. Isso corresponde à nossa saúde mental, física e espiritual. Que Deus te abençoe, que você possa viver aquilo que você já entendeu que existe. Que Deus te abençoe.